Olá pessoal, meu nome é Ana Luísa e esse é o segundo vídeo do projeto PET Direito Explica. O tema de hoje é federalismo e o combate à pandemia de coronavírus. Em primeiro lugar, cabe entender o que é o federalismo. O federalismo é uma forma de Estado em que ocorre a descentralização política com a repartição das competências. Além da União, passam a existir outras unidades regionalizadas, com autonomia político-constitucional. Desse modo, essas unidades podem se estruturar politicamente, organizando uma Constituição que irá reger o seu funcionamento. Esses entes federativos participam da formação da vontade do Estado Federal através de representantes eleitos. Além disso, um dos intuitos do modelo federativo é reduzir as assimetrias regionais, por meio da colaboração e cooperação entre os entes federados. O modelo federativo brasileiro apresenta algumas peculiaridades, dentre elas, a existência de 3 esferas de poder, União, Estados e municípios, enquanto nos demais modelos federativos, geralmente existem apenas 2 esferas. Aqui, os municípios têm a prerrogativa de elaborar a sua própria lei orgânica, que vai ter a mesma função da Constituição Federal e das Constituições estaduais, que é organizar e estruturar o ente. Por que o Brasil optou pelo modelo federativo? Existem 2 motivos principais. O primeiro deles diz respeito à extensão do território nacional. É muito difícil para um poder centralizado conseguir atuar de maneira efetiva em todo o território devido à sua grande extensão. O segundo motivo diz respeito à diversidade cultural, que está de certa forma entrelaçada com a extensão territorial. Com a atuação política regionalizada, torna-se mais factível conseguir atender às necessidades locais. O modelo federativo está previsto em diversos dispositivos constitucionais, mas cabe destacar o artigo 18, que elenca todos os entes federados, além de prever explicitamente a autonomia de cada um deles. No que diz respeito aos dispositivos que tratam do direito à saúde, eles estão dispostos dentro das competências compartilhadas. Isso é, cabe a todos os entes, de forma coordenada, atuar para garantir esse direito à população. O federativo brasileiro enfrenta algumas dificuldades para torná-lo mais efetivo. Uma dessas dificuldades diz respeito à concentração de muitas competências para a União. Desse modo, os demais entes ficam com poucas responsabilidades para si. Disso, os Estados federados têm pouca participação na formação da vontade política do Estado Federal e praticamente não participam do processo de alteração da Constituição. Porém, provavelmente, o maior empecilho para a cooperação entre os entes federativos está relacionado ao grande número de partidos políticos que existe no Brasil. Isso porque, depois que os representantes políticos são eleitos, eles passam a dar preferência aos interesses partidários, deixando em segundo plano as necessidades de seus eleitores. Com isso, percebe-se que as divergências partidárias acabam interferindo na atuação dos representantes políticos, e isso acaba por prejudicar o funcionamento do modelo federativo. A principal legislação infraconstitucional que diz respeito ao direito à saúde é a Lei Orgânica do SUS. Ela se mostra como um bom exemplo de concretização do modelo federativo. Isso porque o capítulo que trata das competências prevê tanto atribuições comuns a todos os entes, que deverão ser adequadas conforme a realidade regional, como competências específicas para cada ente. Diversos são os dispositivos que prevêem a colaboração e a cooperação entre os entes para que os objetivos dessa legislação sejam alcançados. Contudo, no atual contexto da pandemia de coronavírus, fica evidente a falta de cooperação entre os entes federativos. As providências tomadas pelos governadores e prefeitos estão adaptadas às realidades locais. Porém, o presidente tem feito diversas críticas a essas medidas, inclusive tentando vetá-las. Recentemente, o STF proferiu algumas decisões no sentido de garantir a autonomia dos estados e municípios para que atuem do melhor modo possível no combate à pandemia. A principal dessas decisões foi proferida pelo ministro Alexandre de Moraes na ADPF 672. De maneira resumida, o Conselho Federal da OAB propôs a ADPF em face das declarações do presidente da República no contexto atual da crise de saúde pública. O pedido principal requereu que o presidente da República se abstivesse de cometer atos contrários às medidas de isolamento social adotadas pelos governadores e prefeitos. Em sua decisão, o ministro lamenta as graves divergências entre os líderes dos entes federados, porque essa situação gera uma grande insegurança em toda a sociedade. Ainda, o ministro realça um dos requisitos do modelo federalista,
a necessidade de cooperação entre os entes federados, para que recursos e esforços sejam destinados ao âmbito da saúde pública, a fim de que as consequências ocasionadas pela pandemia de Covid-19 sejam minimizadas. Nesse sentido, o ministro entende que as determinações dos governadores e prefeitos a respeito das medidas de isolamento social devem ser respeitadas. Por fim, o ministro conclui que não cabe ao Poder Executivo Federal afastar as decisões tomadas pelos governadores e prefeitos. Isso porque eles estão atuando dentro das suas competências constitucionais. Portanto, os governos estaduais e municipais podem sim tomar diferentes medidas no que diz respeito ao isolamento social, a fim de evitar a propagação do coronavírus em seu território. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Até a próxima!